Retrato do Brasil está começando agora. No decorrer dessa série, o presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Eduardo Pereira Nunes, analisa como está o nosso país nos seguintes aspectos: população, analfabetismo, como moram os brasileiros, renda das famílias e o que melhorou na vida das pessoas. O programa de hoje vai analisar o que melhorou na vida dos brasileiros. Vamos um pouquinho avançar com relação aos programas anteriores. Eu queria que o senhor explicasse por que houve uma melhora tão significativa na redistribuição de renda no Brasil. Bom, eu diria de uma maneira bem mais ampla, pegando mais de uma década, não só comparando o censo 2000 com 2010, uma conquista que contribuiu de forma decisiva para melhorar a distribuição de renda no Brasil foi o controle da inflação. Com o controle da inflação, todos nós sabemos que com a inflação, a camada da população com renda alta tem como se proteger de aumentos de preço. A população de renda baixa não tem, consequentemente, ela paga mais pela inflação do que a população rica. Consequentemente, com a queda do nível de inflação ocorrida no país nos últimos anos, o ganho é substancial para a população mais desfavorecida. Então, esse é o primeiro passo. E como consequência dessa conquista, novos avanços o país começou a ter ao longo dos últimos anos, e comparando a última década, o censo 2000 contra 2010, o que a gente vai constatar? O crescimento robusto da economia, gerando novas oportunidades no mercado de trabalho. Então, mais brasileiros têm emprego, têm renda, consequentemente, melhora a própria distribuição de renda. Além disso, muitos destes que tiveram acesso ao mercado de trabalho passaram a entrar no mercado de trabalho pela porta da frente, ou seja, com carteira de trabalho assinado, com contrato de trabalho, o que dá mais estabilidade e mais regularidade no acesso ao nível de renda. Então, essa renda regular permite melhorar as condições de vida daquele que está empregado e de todos os outros que dependem dele dentro do próprio domicílio. Então, o controle da inflação, a expansão no mercado de trabalho, a formalização do mercado de trabalho são elementos decisivos para explicar a melhoria da distribuição de renda. E além desses aspectos que eu chamaria de mercado, eu também tenho, nos últimos anos, a expansão dos programas de transferência de renda, principalmente o programa Bolsa Família, que é orientado para atender que tipo de público? Justamente aquela camada da população com nível de renda mais baixa. Então, se essa camada tem uma renda baixa e ela é atendida por um programa que vai transferir renda para esse conjunto, o nível médio de renda desse grupamento cresce, consequentemente, a distribuição de renda, a concentração de renda no Brasil decresce. Então, aspectos de política econômica, do mercado de trabalho, do crescimento da economia e combinado com o próprio programa de transferência de renda, a conjunção desses fatores atuaram de forma positiva para melhorar a distribuição de renda no Brasil. A questão habitacional, como é que ela pode ser lida no censo 2010? Bom, o censo 2010, ele vai ter um tratamento do censo, do aspecto habitacional, extremamente importante, porque o que faz o nosso recenseador? Vai ao domicílio, faz perguntas sobre as características do domicílio, sobre as características do indivíduo que reside naquele domicílio e também analisa o entorno daquele próprio domicílio. E para isso nós usamos até imagens de satélite, nós roteamos todos os setores, nós tiramos com GPS as coordenadas de todas aquelas áreas e com isso oferecemos à sociedade brasileira uma ferramenta absolutamente essencial, que é poder identificar no país todas as áreas que serão consideradas áreas de risco, como, por exemplo, população que vive em áreas cujo ambiente não é apropriado, população que vive em margens de rio, em situações perigosas, população que vive em costas
de morros, o que coloca em maior perigo quando ocorrem eventos naturais como chuva bastante intensa, desabamento. Tudo isso os municípios, os planejadeiros... vista a questão, por exemplo, de iluminação, asfaltamento, isso também é visto? Além do mais, além dos aspectos para identificar áreas de risco, eu também vou poder ver população que vive em condições inadequadas do ponto de vista do acesso a serviços públicos, como áreas sem iluminação pública. Eu posso ter iluminação no domicílio, mas eu não tenho iluminação pública. Eu posso ter uma família vivendo dentro do domicílio com energia elétrica, com água, com telefonia, etc., mas vivendo numa área onde a rua não tem calçamento, não tem esgotamento sanitário, não tem iluminação pública, não tem vegetação adequada, ou mais além, inclusive em outras áreas que podem ter até calçamento, mas não tem rampas de acesso a pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Tudo isso o censo estará fornecendo para que, do ponto de vista urbanístico, o Brasil possa se conhecer melhor e atuar no sentido de melhorar as condições de vida da população brasileira do ponto de vista habitacional. Também mostramos, no próprio recenseamento, ainda do ponto de vista habitacional, um outro aspecto que vai ser desafio para o Brasil daqui para frente. Mais de um terço, 34% dos domicílios brasileiros são ocupados por apenas uma ou duas pessoas vivendo nessa casa. Consequentemente, o tamanho da família brasileira está diminuindo. Se o tamanho da família brasileira está diminuindo, cada vez mais, daqui para frente, a Constituição Civil haverá de construir imóveis com o menor número de quartos, não necessariamente diminuir o tamanho do imóvel, mas diminuir proporcionalmente o tamanho do imóvel, porque já não são necessários tantos quartos, porque as famílias são menores. E muitas vezes, nesses 34% de domicílios vivendo uma ou duas pessoas, quem são os seus moradores? Pessoas idosas, muitas vezes, dentre essas pessoas idosas, são mulheres, dentre elas, uma parte expressiva, são pensionistas, com idade elevada, e que, como característica dessa idade elevada, dificuldade de locomoção, dificuldade de ter acesso a uma série de partes dos imóveis hoje construídos que não permitem a pessoa se locomover. Então a Constituição Civil brasileira também vai ter que levar em conta esse aspecto para construir imóveis onde o piso não seja liso, porque isso é um fator determinante do excessivo número de fraturas que pessoas idosas têm no fêmur e na bacia provocadas por queda, e a grande maioria das quedas se dá aonde? Dentro da própria casa. Então, é preciso prevenir. E isso pode se ter com uma Constituição vocacionada para esse tipo de público.